O Espírito Santo é um ser pessoal, como a igreja vem entendendo ao longo desses 2000 anos, ou ele é apenas uma força impessoal, chamada por alguns grupos de força ativa de Deus? Ele é apenas um símbolo do poder do próprio Deus, ou é um ser pessoal de fato, com vontades, características pessoais e racionalidade? Neste vídeo eu vou defender com argumentos bíblicos que o Espírito Santo é um ser pessoal e, na minha opinião, a Bíblia deixa esse fato bem claro, sendo muito difícil negar essa verdade sem atropelar muitos textos bíblicos. Então, vai deixando seu like e se inscreva no canal caso goste de conteúdo como este. Vamos lá para o assunto de hoje. Quero dividir essa defesa em 3 partes. Primeiro, quero demonstrar que a Bíblia atribui ao Espírito Santo várias características pessoais. Segundo, quero demonstrar que a Bíblia coloca o Espírito Santo em igualdade com o Pai e o Filho, tanto em divindade como no sentido de ser um ser pessoal, assim como o Pai e o Filho. E terceiro, quero responder uma argumentação muito comum contra a pessoalidade do Espírito Santo. Primeiro ponto, a Bíblia claramente atribui ao Espírito Santo muitas características que ela atribui apenas a seres pessoais, como seres humanos, por exemplo. A Bíblia claramente nos diz que o Espírito Santo fala. Temos como exemplo o episódio de Atos 8, onde o Espírito Santo disse a Filipe para evangelizar o eunuco etíope. Quando Filipe estava na estrada de Jerusalém para Gaza, a Bíblia diz claramente, veja o que ela diz: e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe-a. O Espírito Santo, por ser um ser pessoal, tem a capacidade de falar e comunicar a outro ser pessoal a sua vontade. Tenho plena certeza de que você nunca viu uma cadeira falar, uma árvore falando, um objeto que não seja pessoal falando. Assim, o fato de a Bíblia dizer que o Espírito Santo falou é sinal da personalidade do Espírito Santo. Temos também o episódio de Atos, capítulo 13, verso 2, onde Paulo e Barnabé foram escolhidos pelo próprio Espírito Santo. O texto bíblico diz que o Espírito Santo falou aos irmãos que estavam reunidos. O Espírito também falava nos tempos de Paulo, sobre a grande apostasia que viria nos últimos dias. Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que o Espírito falava que muitos iriam apostatar no fim dos tempos. Há muitos outros exemplos claros na Bíblia do Espírito Santo falando e comunicando sua vontade a outros seres, demonstrando assim que o Espírito tem a capacidade pessoal de falar. Outra característica é que o Espírito Santo ensina e lembra as pessoas. Temos como exemplo o episódio em que Jesus está prestes a ir para a cruz, ressuscitar e ir para o céu. Ele reúne seus discípulos e diz a eles que enviará o Espírito Santo, que iria substituir Jesus quando ele estivesse fora. Esse Espírito Santo iria ensinar aos discípulos muitas coisas e também iria lembrar os discípulos das coisas que Jesus disse. Veja o que o texto diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O Espírito, por ser um ser pessoal, ensina e lembra as pessoas, 2 características que apenas seres pessoais podem ter. Outra característica que a Bíblia atribui ao Espírito é testemunhar, como Paulo escreveu aos irmãos de Roma. Veja o que ele diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia também fala que o Espírito ouve e guia as pessoas. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos, perto de ir para a cruz, ele diz que o Espírito guiará os discípulos a toda a verdade e falará tudo aquilo que ouviu. A lista de características pessoais é grande, pois a Bíblia diz que ele intercede, ele tem uma vontade, ele proíbe, escolhe, convida, ama, conhece, habita, santifica, pode ser entristecido e pode até ser alvo de mentira. Todas essas características demonstram a natureza pessoal da terceira pessoa da Trindade, pois todas elas são características exclusivas de pessoas. Vamos para o segundo ponto. A Bíblia coloca claramente o Espírito ao lado do Pai e do Filho, como ser pessoal e como Deus. Temos, por exemplo, a grande comissão, que Jesus entregou aos seus discípulos. Eles deveriam ir aos 4 cantos da terra para pregar o Evangelho e batizar pessoas de todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece ao lado do Pai e do Filho no mandato de batizar pessoas de todas as nações. Outro exemplo é a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção apostólica segue a seguinte ordem: a graça de Jesus, o amor é de Deus, o Pai, e a comunhão é do Espírito Santo. Essa forma, além de deixar clara a Trindade, também coloca a ação do Espírito Santo em igualdade com a do Pai e a do Filho, todos tendo suas funções na bênção apostólica. Outro exemplo também é o fato de todos terem suas funções na distribuição dos dons na igreja. É isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 até o 6. Veja o que ele diz.
diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esse texto é muito interessante porque temos o Espírito, o Senhor, que é Cristo, e Deus, que é o Pai, cada um desempenhando o seu papel na distribuição dos dons à igreja. E aqui, novamente, a ação do Espírito é colocada em igualdade com a ação do Pai e do Filho, tanto em divindade quanto em personalidade. E isso também é verdade na questão da unidade da igreja em Efésios capítulo 2, verso 21 até o 22. Neste texto, Paulo fala da unidade da igreja em Cristo. Cristo é descrito como a pedra angular, ou seja, aquela pedra na construção que fica responsável por compor a base do edifício. Nós, os cristãos, somos os edifícios construídos em cima da pedra angular. Deus é quem habita nos edifícios construídos sobre a pedra angular, ou seja, habita em nós. E essa habitação de Deus em nós é realizada pelo Espírito. Ou seja, mais uma vez nós vemos a ação ordenada e organizada do Pai, do Filho e do Espírito na sua igreja. Todos iguais em divindade e todos iguais sendo seres pessoais. Por último, eu vou responder um argumento usado contra a natureza pessoal do Espírito Santo. As palavras hebraicas e gregas, traduzidas como Espírito, não são nomes próprios. Essas palavras podem significar vento, sopro ou espírito, dependendo do contexto em que estiverem. O Pai era chamado por um nome próprio, o tetragrama sagrado. O Filho é chamado por um nome próprio, Jesus. Porém, o Espírito é chamado simplesmente de Espírito, que em seu contexto original não é um nome próprio, mas um substantivo simples. O fato de a palavra Espírito ser um substantivo simples pode significar que o Espírito Santo não é um ser pessoal. Porém, esse argumento não se sustenta. O fato de algo ser chamado por um substantivo simples e não por um nome próprio não significa necessariamente que não se trate de um ser pessoal. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Satanás não é um nome próprio, é um título e significa adversário ou acusador. Diabo também é um título que significa caluniador. Anjo do Senhor é um termo usado para alguém que cumpre uma ordem importante do Senhor. Espíritos imundos ou espíritos malignos também não são nomes próprios, mas são descrições de demônios que atormentavam pessoas. Porém, todos aqueles que a Bíblia chama por esses nomes são seres pessoais. Ninguém duvida disso, mesmo não possuindo nomes próprios. Esses exemplos mostram que a personalidade não depende de possuir um nome próprio.